Olá, caros estudantes, aprendizes e ensinantes. Bem-vindo a mais uma disciplina do seu curso de pós-graduação em Psicopedagogia. Nesta videoaula e no caderno de estudos, procuraremos apresentar a psicopedagogia numa visão ampla dos seus fazeres e saberes, os quais serão úteis para a continuidade do curso. Imagine você encontrar amigos e conhecidos e eles lhe perguntarem: que curso é esse? O que faz? A clareza dessa resposta você terá nessa nossa disciplina de Introdução à Psicopedagogia. Para falar desse curso, reproduziremos o que Thaís Lima diz. Mais do que aprender a conhecer, a psicopedagogia nos ensina a aprender a ser. Assim, organizamos este momento por capítulos, conforme estão ordenados no caderno de estudos. Para apresentar a psicopedagogia, iniciaremos com o texto de Paulo Carmo e Vilmar Souza, citados no livro Os Idiomas do Aprendente, de Alicia Fernandes, 2001. O texto chama-se Aprendência e inicia assim: fazer-se um ser aprendente é estar vivo e aberto ao mundo, nele intervindo à vontade pela confiança exuberante de conhecer o que se oculta e aguarda a revelação. Fazer-se um aprendente é pelos desafios reconquistar valores, os bens expropriados de muitos pela voracidade de poucos. Fazer-se um aprendente é transviver do que se aprende, sustentar-se de seus frutos, nomear-se como identidade pessoal na construção do próprio sonho e universal em suas compartições com o sonho dos outros. Fazer-se um aprendente é unir a cigarra e a formiga dentro do homem, cantar enquanto se constrói a casa do conhecimento, cimentar-se a realidade com a argila do sonho. Fazer-se um aprendente é aprender a desalienar-se e desumilhar-se. Fazer-se um aprendente é aprender a não se excluir dos frutos da árvore da vida, ruminando a própria culpa. Fazer-se um aprendente é ensinar-se a aprender a alegria que salta, brinca e dança da vontade. Fazer-se um ser aprendente é conhecer os limites e transgredi-los. Fazer-se um aprendente é não esconder o sol dentro da alma, nem a palavra calada. Nesta reflexão, você já pôde pensar o que é e do que trata a psicopedagogia. Portanto, dividimos o caderno desta disciplina em 6 capítulos assim organizados. Capítulo 1. Trajetória histórica da psicopedagogia, sua chegada ao Brasil e o fracasso escolar. O capítulo 2, Fundamentos da psicopedagogia. O que é a psicopedagogia e seu objeto de estudo e as teorias que a fundamentam. Capítulo 3, Campo de atuação psicopedagógica, clínica e institucional. Capítulo 4, a profissão do psicopedagogo. Legislação, Associação Brasileira de Psicopedagogia, a BPP e o Código de Ética. Capítulo 5, quem é o psicopedagogo? O psicopedagogo no Brasil, seus saberes e fazeres. Capítulo 6, teoria e prática psicopedagógica, concepções de educação, teoria do desenvolvimento e aprendizagem, vivências psicopedagógicas. Então, iniciamos com o capítulo 1. Capítulo 1. Trajetória histórica da psicopedagogia, sua chegada ao Brasil e o fracasso escolar. Neste capítulo, que tem como objetivo apresentar e analisar a trajetória histórica da psicopedagogia, sua chegada ao Brasil e as implicações do fracasso escolar, destacamos, primeiro, a sua origem. A psicopedagogia surgiu no século XIX na Europa, com atuação na área da saúde, com deficiências, e na educação com crianças com comportamentos inadequados e dificuldades de aprendizagem. Sua atuação foi caracterizada pela reeducação. Segundo, contexto histórico-social.
o cientificismo, crença na ciência e positivismo. A psicopedagogia era baseada na visão organicista sobre os problemas de desenvolvimento e aprendizagem, portanto, uma visão patológica, doente da aprendizagem. Terceiro, chegada ao Brasil. É importante ressaltar que antes de a psicopedagogia chegar ao Brasil, chegou à Argentina na década de 70, tendo sido criados em Buenos Aires os primeiros cursos de formação e atendimento psicopedagógico, centros de saúde mental, pelas mesmas razões de sua origem na Europa, a grande demanda social com problemas de aprendizagem. Nesta mesma década de 1970, a influência argentina impulsionou e influenciou a chegada da psicopedagogia ao Brasil, considerando-se o fator geográfico, proximidade e autores argentinos que já se dedicavam ao estudo e registro sobre a aprendizagem. No Brasil, a disfunção cerebral mínima, DSM, apresentava uma demanda preocupante quanto às dificuldades de aprendizagem. Assim, nesta década de 1970, surgiu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Centro de Estudos Psicopedagógicos, que inicialmente utilizava os princípios europeus, ou seja, o método terapêutico da pedagogia curativa. A atuação se dava no campo clínico e se denominava pedagogia terapêutica. Em 1979, foi fundado e criado o curso de formação clínica e institucional de psicopedagogia, por um grupo de profissionais, educadores, pedagogos e psicólogos, realizado no Instituto Sede Sapentai, em São Paulo. Nesta época, de acordo com Bombonato e Maluf, era grande a procura de alternativas criativas para avaliações e intervenções educacionais eficazes, diante dos problemas de aprendizagem que se avolumavam nas escolas, as alterações políticas e socioeducacionais vigentes da época, intensificando o quadro das dificuldades. Assim, surgiram os cursos de especialização, de pós-graduação em instituições como a PUC São Paulo, PUC Rio Grande do Sul e Universidade Estadual do Rio de Janeiro, por meio das contribuições de autores argentinos como Sara Paim, Jorge Visca e Alicia Fernandes. As publicações desses autores, específicas sobre a psicopedagogia, auxiliaram e impulsionaram esta formação. Já na década de 1980, Jorge Visca criou os Centros de Estudos Psicopedagógicos, no Rio de Janeiro, em Curitiba e em Salvador, sendo que esses cursos ofereciam a formação clínica psicopedagógica. Neste contexto, não há como falar sobre psicopedagogia sem falar em fracasso escolar, que, apesar de complexo e demandar uma discussão ampla, deve ser objeto de estudo e permanente reflexão, pois muitos dos casos encaminhados aos consultórios médicos, aos psicólogos e aos psicopedagogos não têm diagnóstico patológico, e sim sujeitos, pessoas, frutos do fracasso escolar. Nesta mesma época, muitos apelidos que tiveram origem na concepção organicista, segundo a qual tudo provém do organismo, levaram a uma visão patológica a respeito das dificuldades de aprendizagem. Surgiram então os rótulos, os estigmas, na escola, a qual pensou e muitas vezes ainda pensa que estava apta a fazer diagnósticos. Assim, a cada tempo um novo rótulo vem caracterizando os sujeitos que não encontram os padrões adequados e esperados pela instituição de educação. Os rótulos mais comuns observados eram problema, retardado, débil mental, autista, tolo. Hoje, o rótulo é hiperativo. O diferente, que é igual ao anormal, que é igual ao patológico e que é igual à exclusão. Convém evidenciar que o índice observado quanto ao rótulo de hiperativo não representa de forma alguma a criança ou jovem com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Na verdade, é preciso entender que o sujeito aprendente deixou de ser sujeito passivo da aprendizagem. Ele é ativo, pensa, questiona, constrói, aprende, ensina. Há muita diferença entre o transtorno, os comportamentos sem limite e o sujeito em movimento. Esta questão é importante e perpassa pela concepção de educação presente em nossa sociedade e em nossas instituições. Mas, de certa forma, essas questões acabam servindo para, mais uma vez, justificar o fracasso escolar. Afinal, pessoas, ensinantes e aprendentes são diferentes. Assim, há ritmos e modalidades diferentes para aprender.
2. Fundamentos da psicopedagogia. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende e o que ensina. Cora Coralina. Este capítulo tem por objetivo conceituar e apontar o objeto de estudo da psicopedagogia e as teorias que a fundamentam. Para chegar ao conceito de psicopedagogia, um longo caminho foi percorrido por diversos autores que identificaram a sua complexidade. Assim, esses autores buscaram identificar seu objeto de estudo, por meio do qual se tornou possível conceituar psicopedagogia. Convém ressaltar que a definição dicionarizada não corresponde ao que é a psicopedagogia. A psicopedagogia não é junção de áreas do conhecimento. A psicopedagogia é inter e transdisciplinar. Para a psicopedagogia, são importantes os conhecimentos específicos das demais áreas do conhecimento, como a psicanálise, psicologia social, linguística, fundamentos da neuropsicologia, neurociência, sociologia, antropologia, etc. Assim, a psicopedagogia constrói seu referencial teórico próprio e tem clareza do seu objeto de estudo. Então, para efetivamente poder conceituar psicopedagogia e entender esse conceito, foi necessário recorrer ao seu objeto de estudo, conforme pode ser observado no caderno de estudos. De uma forma muito prática, Neves apresenta uma definição bastante objetiva de psicopedagogia e de seu objeto de estudo. A psicopedagogia estuda o ato de aprender e ensinar, levando sempre em conta as realidades interna e externa da aprendizagem, tomadas em conjunto, e mais, procurando estudar a construção do conhecimento em toda a sua complexidade, procurando colocar em pé de igualdade os aspectos cognitivos, afetivos e sociais que lhe estão implícitos. Portanto, a psicopedagogia é uma área do conhecimento que estuda a aprendizagem humana, o ensinar e o aprender, em sua totalidade, considerando todos os aspectos que envolvem o sujeito aprendente, em seu contexto histórico-social. Quanto às matrizes epistemológicas que fundamentam e constituem o referencial próprio da psicopedagogia, entre elas estão a concepção histórico-cultural, a epistemologia genética de Piaget, a psicanálise, a epistemologia convergente de Visca e a psicologia social de Pichon. Podemos dizer que, considerando a condição de inter e transdisciplinaridade, reúne os aspectos físicos observáveis e o psíquico, a consciência, do ser aprendente e de seu movimento no contexto histórico-social no qual está inserido. Também, como construção específica da psicopedagogia, consideramos autores pioneiros como Jorge Visca, epistemologia convergente, Henrique Pichon-Rivière, psicologia social, Sara Paim e Alicia Fernandes, psicanálise e epistemologia genética de Piaget. Nos dias atuais, a psicopedagogia conta com muitos outros autores. Assim, você terá a oportunidade de realizar pesquisas e leituras para construir a sua identidade. Capítulo 3. O campo de atuação psicopedagógica. Neste capítulo, que tem por objetivos apontar as possibilidades de atuação profissional e analisar o campo de atuação psicopedagógica como profissional da área, destacamos as duas modalidades, a clínica e a institucional. A psicopedagogia é, portanto, uma área de conhecimento que estuda as aprendizagens humanas, considerando o sujeito que aprende em sua totalidade, um ser cognitivo, afetivo e social. Assim sendo, o ponto de partida é a premissa de que todo ser humano aprende sempre e que a aprendizagem é um processo infinito, ocorrendo durante todo o tempo da existência e em todo lugar. Nesse sentido, a aprendizagem não pode ser limitada aos espaços escolares da educação formal, tampouco da escolarização. Também é importante entender que o termo clínica não se refere apenas a uma modalidade específica de atuação.
O psicopedagogo deve ter uma formação por inteira. Seu saber deve ser alicerçado no conhecimento sobre o ser humano e sua aprendizagem. Obviamente, a atuação apresenta especificidades de aplicação instrumental. Nesse sentido, Fernandes afirma: a singularidade da psicopedagogia clínica é construída a partir da singularidade do seu objeto, os espaços de autoria do pensamento. Tal objeto poderá ser trabalhado não apenas e nem principalmente no consultório, no seio da família, nos meios de comunicação, nas escolas, nas universidades, nos hospitais, no cinema, na arte, nas relações de amizade, nas relações fraternas, nas relações mulher e marido, nas de terapeuta e paciente. Em todos e em cada um dos espaços cabe uma leitura psicopedagógica. Ainda nesse sentido, Visca também nos diz: na escola se faz clínica, na comunidade se faz clínica, no sentido de perceber o sujeito como ele é, diagnosticar esse sujeito, trabalhar com esse sujeito, mesmo que seja um grupo ou uma comunidade, aceitando esse sujeito como ele é. A modalidade de atuação clínica e institucional assume caráter preventivo e terapêutico, isto é, uma vez identificado um objeto-aprendizagem, desenvolve ações para que outros fatores não o somem a este, desencadeando novos problemas. Ao mesmo tempo que desenvolve uma ação para prevenir, também pode tratar. Por exemplo, palestras sobre sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, etc. Veremos a seguir as possibilidades de atuação psicopedagógica. A clínica. Na clínica, o sintoma parte do sujeito, de sua história e de seu contexto histórico-social. São feitas as investigações e a intervenção procurando compreender a modalidade de aprendizagem do sujeito, bem como identificar e eliminar obstáculos, possibilitando assim o prazer em aprender. Assim, é possível destacar este campo com suas principais funções. O atendimento se caracteriza pelo espaço de consultório particular, como também consultório em clínicas. São utilizadas técnicas e instrumentos próprios da psicopedagogia, em sua especificidade clínica. Em seu caderno de estudo, você encontrará esta questão mais detalhada. A institucional. Uma instituição pode ser caracterizada como uma organização social, podendo ser de caráter religioso, filantrópico, assistencial e de iniciativa privada. Dentre elas estão a escola, a família, um hospital, a empresa, uma creche, uma organização assistencial e ou privada. Nessas organizações encontramos instituições, como também pessoas, crianças, jovens, adultos e idosos. A psicopedagogia institucional parte do sintoma do grupo, em seu contexto histórico-social. Realiza a investigação e o diagnóstico psicopedagógico institucional, atuando na prevenção, identificando os sintomas bloqueadores do processo ensino-aprendizagem, redimensionando-os por meio de estratégias que possibilitem a aquisição do conhecimento. Assim temos psicopedagogia familiar, a dinâmica familiar no processo de aprendizagem. Psicopedagogia empresarial, a interação dos grupos e a aprendizagem de novas funções. Psicopedagogia hospitalar, a interação, aprendizagem dos internos, famílias e profissionais. Psicopedagogia em instituições de atendimento a idosos. Este é um campo muito novo, contudo fértil para a atuação psicopedagógica. Psicopedagogia escolar. Tem se caracterizado como um espaço em que acontece a educação formal, como um grande campo de atuação institucional, um universo significativo, a escola. Neste campo, o papel da psicopedagogia consiste em analisar e assinalar os fatores que favorecem, intervêm ou prejudicam a aprendizagem. Assim, a aprendizagem deve ser observada como atividade de indivíduos ou grupos humanos que, mediante a apropriação de informações e o desenvolvimento de experiências, possam transformar a realidade e propiciar a construção e a reconstrução do conhecimento.
Em seu caderno de estudo, você encontrará de forma detalhada algumas possibilidades do fazer em cada uma dessas instituições apresentadas. Capítulo 4. Psicopedagogia, uma profissão? Neste capítulo, o objetivo é analisar os aspectos legais e legítimos que constituem a psicopedagogia no Brasil, por meio da legislação, dados da Associação Brasileira de Psicopedagogia e seu código de ética. No cotidiano profissional, encontramos o que justifica a legalidade da profissão, uma vez que a mesma se legitima em seu fazer, como atividade reconhecida pela sociedade, dada a sua necessidade e atuação no contexto do processo de ensino-aprendizagem. No Brasil, a formação do psicopedagogo vem ocorrendo em caráter regular e oficial desde a década de 70, em instituições universitárias regulamentadas pelo Ministério da Educação, MEC, em cursos de pós-graduação, nível de especialização, com carga horária mínima de 360 horas, atendendo, assim, à exigência do Conselho Nacional de Educação. As orientações específicas para a área de psicopedagogia competem à Associação Brasileira de Psicopedagogia. Quanto à regulamentação da profissão, os encaminhamentos foram realizados e vêm sendo acompanhados pela Associação Brasileira de Psicopedagogia, que agora vamos conhecer. Da Associação Estadual de São Paulo, originou-se em 1980 a Associação Brasileira de Psicopedagogia, a ABPP. A ABPP é uma entidade de caráter científico-cultural sem fins lucrativos que representa os profissionais da psicopedagogia. Atualmente, a Associação Brasileira de Psicopedagogia, a ABPP, conta com uma sede nacional, 14 seções e 3 núcleos. No caderno de estudos, você encontrará a legislação, as diretrizes e os encaminhamentos sobre a regulamentação da profissão. Encontrará também o Código de Ética da Psicopedagogia. Ressaltamos a importância da leitura e do conhecimento desses documentos para o exercício da profissão e atualização profissional, assim como manter-se informado sobre os eventos, congressos, encontros e pesquisas promovidos pela Associação Brasileira de Psicopedagogia. No entanto, indicamos uma visita ao site da Associação Brasileira de Psicopedagogia, a ABPP. Capítulo 5. Quem é o psicopedagogo? Neste capítulo, que tem por objetivo analisar a identidade do psicopedagogo no Brasil, bem como seu comprometimento com o saber e o fazer, iniciaremos com a seguinte reflexão. Para poder aprender, o sujeito precisa apelar simultaneamente às duas posições, aprendente e ensinante. Necessita conectar-se com o que já conhece e autorizar-se a mostrar, a fazer visível aquilo que conhece. Além disso, o pensar é sempre um apelo ao outro, uma confrontação com o outro, com o pensamento do outro. Embora sendo um processo intrasubjetivo, acontece na intersubjetividade. Alicia Fernandes, 2001. A busca de identidade do psicopedagogo vem percorrendo um caminho desde seu surgimento. Seguramente essa identidade perpassa primeiramente pelo campo pessoal e vai se constituir atrelada à sua formação e atuação profissional, que poderá ser de identidade clínica ou institucional, mas ambas sempre vinculadas ao processo de aprendizagem. Neste sentido, o psicopedagogo, em sua formação pessoal, deve ter algumas características que certamente o ajudarão na sua prática psicopedagógica. Assim, consideramos que ele deve ter sensibilidade para a escuta, captando os aspectos emocionais que possam interferir no processo de aprendizagem, exemplo, sentimentos, emoções, perdas, interesses, etc. Ser capaz de estabelecer vínculos fundamentados no respeito mútuo, ser tolerante frente à diversidade e a conflitos, ser ético e estabelecer objetivos claros em sua prática, ter disponibilidade para ser aprendente, ter capacidade e abertura ao diálogo, ter competência. O trabalho do psicopedagogo se dá em uma situação de relação entre pessoas,
no consultório ou em instituições, tendo como foco a aprendizagem e o processo ensino-aprendizagem, o que possibilita a apropriação do conhecimento do ser humano. Quanto aos saberes e fazeres do psicopedagogo. Como vimos, o psicopedagogo deve ser um pesquisador por excelência no que se refere à competência técnica e construir seus saberes e efetivar uma prática ética que atenda aos aprendentes e ensinantes. Para melhor caracterizar o psicopedagogo, lembramos Paulo Freire, que nos diz: quem ensina, aprende ao ensinar. Quem aprende, ensina ao aprender. Também é de fundamental importância ao psicopedagogo saber o que é ensinar e o que é aprender, reconhecer a sua própria modalidade de aprendizagem, identificar os métodos e estrutura educacional que possam interferir no processo de aprendizagem e nas dificuldades de aprendizagem, saber como aprendemos e como o outro aprende, pensar, estudar e refletir sua formação e seu compromisso ético, ter consciência do inacabamento. Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital, mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente. Paulo Freire. Como vimos, podemos delinear uma identidade que se constrói a cada dia, ampliando as leituras e melhorando a prática psicopedagógica. Para tanto, é fundamental buscar primeiramente a minha identidade como pessoa. Quem sou eu? Quais meus interesses, desejos? O que eu quero? O que eu espero? Eu gosto? O gostar não é suficiente. É preciso amar. Como eu vejo o mundo, as pessoas, a educação, o ensino, a aprendizagem? Agora pense: que psicopedagogo eu desejo ser? Capítulo 6. Teoria e prática psicopedagógica. Neste sexto e último capítulo, cujo objetivo é distinguir as concepções de educação e teorias do desenvolvimento e aprendizagem, retomaremos e lembraremos o inatismo, o ambientalismo e o interacionismo. Partimos da premissa de que você, de uma forma ou de outra, conhece essas concepções. O inatismo, a pessoa já conta com o conhecimento inato, cabendo ao professor fazê-lo nascer, brotar de dentro para fora. O ambientalismo, a pessoa uma folha de papel em branco. O sujeito não sabe nada, o professor é o dono do saber, o transmissor do conhecimento. O interacionismo, a pessoa traz consigo uma história, uma bagagem, o conhecimento de seu cotidiano. O professor considera a sua história e é o mediador do conhecimento. Também o interacionismo com Piaget, Vygotsky e Vallon e outros que, fundamentados nestes, são considerados pioneiros da psicopedagogia, contribuindo de forma específica em sua construção como área do conhecimento. São eles Jorge Visca, Henrique Pichon-Rivière, Alice Fernandes, Sarah Paim e outros. Também apresentamos vários casos de vivências psicopedagógicas que você poderá analisar, tendo como subsídios as leituras do caderno de estudos e pesquisas, as quais certamente você fará. Sua análise será articulada na inteireza do ser humano, aprendente, e aproximará você do fazer psicopedagógico e de seu comprometimento com o saber. A partir dessas reflexões, você decidirá os rumos do seu curso, que suscitará leituras, leituras e leituras, para articular e efetivar seu saber ao fazer. A psicopedagogia nos apresenta uma caminhada de desafios e, em contrapartida, um universo de realizações. Por vocês, agradeço este momento de aprendizagem. Desejo um ótimo curso para todos e deixo aqui um grande abraço. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.
Fernando Pessoa.